Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim fazer uma espécie de continuação de um vídeo que realizei há alguns meses atrás, apresentando alguns livros que possivelmente vão fazer com que você reflita bastante. Então, sem mais delongas e bora lá! Inaugurando a lista com um conto da Sylvia Plath, estou me referindo a Mary Ventura e o Nono Reino. Esse foi um livro escrito no ano de 1952, aproximadamente 10 anos antes da publicação do seu primeiro e único romance chamado A Redoma de Vidro. Enquanto a autora estava na faculdade, o material foi encaminhado para uma revista chamada Mademoiselle, no entanto, ele infelizmente foi rejeitado. E 2 anos depois da resposta negativa, a autora optou por realizar algumas alterações no texto, o deixando menos sombrio. Mas felizmente a versão publicada no Brasil em 2019 conta com o texto original. Aqui teremos uma história narrada em terceira pessoa que começa de modo simples, mas no seu desenvolvimento vai demonstrando ser um livro bem enigmático. A história se inicia dentro de uma estação de trem, com Mary se despedindo dos seus pais. Aparentemente ela vai partir em uma viagem para o norte rumo ao Nono Reino. Acontece que ela não sabe muito bem do que se trata esse lugar. A única coisa que ela sabe, na verdade, é que seus pais parecem estar bem animados com a sua viagem. Diferentemente dela, que se sente muito insegura. A partir do momento que ela entra dentro do trem, ela se depara com uma mulher bem misteriosa que será uma espécie de conselheira ao longo da história. E é a partir disso que muitas coisas estranhas vão começar a acontecer. Sylvia definiu esse livro como uma fábula simbólica e obscura. É uma definição que sim faz bastante sentido. É um conto que tem um final em aberto, que abre margem para muitas interpretações diferentes de acordo com a visão de mundo que cada um tem. Em minha concepção, essa é uma história que fala muito sobre amadurecimento. Evidencia como em certo ponto da vida precisamos tomar as nossas próprias decisões. E se isso não acontecer, estaremos fadados à morte. E nesse caso eu não me refiro necessariamente à morte literal, mas sim à morte das nossas próprias vontades. É um livro que foge do óbvio e por isso eu acho ele tão interessante. Em uma lista como essa não poderia faltar um livro dela, Clarice Lispector, e desta vez vou recomendar a vocês A Hora da Estrela. Lançado em 1977, no ano de sua morte, este foi o último romance publicado por Clarice em vida. E aqui teremos uma história narrada por Rodrigo S.M., que é uma espécie de alter ego da própria Clarice. As primeiras páginas desse livro são sim um tanto confusas, isso porque estamos acompanhando os pensamentos desse narrador que está tentando elaborar essa história a partir de uma visão que ele teve de uma nordestina que parecia estar um tanto perdida nas ruas do Rio de Janeiro, em um local que não foi feito para ela, de acordo com ele, e parece existir um certo medo desse narrador em entrar em contato com essa realidade, com essa personagem, com essa figura que é tão verdadeira, mas que incomoda muito ao mesmo tempo. É um estranhamento que gera um desconforto muito grande, não somente no Rodrigo S.M., mas também e principalmente no leitor. Ou seja, dentro dessa obra teremos a representação do simples. Neste caso, uma pessoa simples que parece não ter nada a oferecer. E por conta disso, para o escritor, parece ser tão difícil descrever Macabea, que é a protagonista de A Hora da Estrela. Sinto que existem muitas coisas a serem desvendadas dentro dos textos de Clarice Lispector, que não necessariamente vamos entender por completo. E nesse caso é melhor se deixar levar pela maré e seguir o fluxo da história, até porque nem tudo precisa de uma explicação. É um livro que sim gera um estranhamento, mas aquele estranhamento que atrai. E por isso eu acho essa obra tão instigante. E por falar em livros estranhos com personagens estranhos, trago a vocês O Estrangeiro, do Albert Camus. E também já aproveito para deixar a indicação de O Mito de Sísifo, uma obra que acaba servindo como um complemento para O Estrangeiro. Inclusive ambas foram publicadas no mesmo ano, em 1942.
Em O Mito de Sísifo vamos encontrar uma coletânea de textos do autor que abordam muito da sua filosofia do absurdo, e para exemplificar os seus pensamentos, ele se utiliza então de um mito grego chamado Mito de Sísifo, que conta a história de um homem que foi castigado a carregar uma pedra até o alto da montanha. E pouco antes de alcançar o topo, a pedra sempre rola para baixo, o fazendo repetir todo o trajeto de forma constante. E muitos dos elementos que estão presentes dentro dessa obra de não ficção acabam sendo abordados dentro do romance O Estrangeiro. Aqui teremos uma história narrada em primeira pessoa que tem um início bem emblemático, para dizer o mínimo, em que o protagonista reage à morte da mãe da seguinte forma: "Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi o telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem." Ou seja, esse tom de indiferença, de apatia diante da realidade que o cerca vai permear durante todo o livro. E isso trará algumas consequências ao personagem principal chamado Merceau. A forma que ele encara a vida incomoda muito as pessoas ao seu redor. A sua indiferença, a sua não busca por algum sentido em certas ocasiões, incomoda as pessoas. É um livro que tem uma escrita extremamente fluida, que é muito direto ao ponto, e claro que isso também se deve ao fato do protagonista ser muito direto na forma que vê o mundo. Mas isso não quer dizer que esse não seja um livro profundo e repleto de reflexões, muito pelo contrário. Então, se você está em busca de um livro que vai fazer você ficar pensando sobre ele por muitos dias, recomendo demais O Estrangeiro e, junto a ele, a leitura de O Mito de Sísifo, que acaba sendo um excelente complemento. E para finalizar a lista de hoje, trago a vocês um livro contemporâneo. Estou me referindo a Querida Combine, de Sayaka Murata. Esse é o 10º livro da escritora, que foi originalmente lançado em 2018. Nessa história teremos como protagonista Keiko, uma mulher de 36 anos, que não é casada, mora em um apartamento pequeno, não tem expectativas de futuro e é uma pessoa muito prática, e por esse motivo acaba não conseguindo se encaixar. Ela trabalha dentro de uma combine desde os 18 anos e sofre muita pressão por conta disso. Assim como Merceau, a Keiko é uma personagem muito difícil do leitor gostar, justamente pelo fato de ser muito prática. É muito interessante observar que o único local em que ela de fato consegue se encaixar é dentro do seu trabalho na combine. E até esse ponto de sua vida ela não queria nada além disso. Acontece que a pressão externa vai ser tão grande que ela vai chegar ao ponto de tentar mudar algumas coisas dentro da sua vida. Ou seja, ela abrirá mão da sua autenticidade para se encaixar em alguns padrões. E é a partir desse momento que as coisas vão começar a dar bem errado. E assim como todos os livros que apresentei na lista de hoje, esse é mais um que causa sim um certo estranhamento, mas que levanta muitas reflexões da nossa sociedade contemporânea. Bem pessoal, essas foram as minhas indicações, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, até uma próxima e